Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar de uma chave que para mim é muito importante e todo mundo fica atrás dela, né? Que é a chave aí da liberdade. Eu acredito que todo mundo esteja buscando alguma forma de liberdade, né? Seja liberdade emocional, liberdade geográfica, liberdade no relacionamento, liberdade financeira, né? Em alguma área a gente está buscando um tipo de liberdade. Mas o que que é, então, liberdade, né? Liberdade de a gente fazer o que a gente quer? Não. Isso aí, na verdade, é libertinagem, né? A liberdade é a gente não ter obrigação de fazer nada. Quando você está liberto? Quando você pode falar, não vou, entende? Então, a liberdade, ela nada mais é do que uma libertação. Todos nós nascemos presos, né? Já começa lá no nascimento, né? A gente nasce preso à nossa mãe. Ali é a nossa primeira liberdade, né? Quando cortam o cordão, a gente precisa respirar por nós mesmos, se alimentar por nós mesmos, né? Na maioria dos casos. Então, ali é o nosso primeiro momento ali de disrupção, de quebra aí, né? Então, nós vivemos, principalmente hoje, numa prisão, né, emocional muito forte, muitas vezes, que se a gente não começar a trabalhar disso, e aí eu falo que as chaves que foram vindo antes foi uma preparação. Por quê? Qual foi a primeira chave? Foi a criatividade, né? Você ser criativo, você parar de comportar igual todo mundo, você se comportar diferente. Depois a outra chave, oh, gente, eu vou passar aqui rapidinho para eu não esquecer. Agora nós já estamos na sexta chave, né? A outra chave foi a da visão progressiva, né? Que aí é outra liberdade que a gente vai adquirindo, né, ao longo da vida, a de poder sair, a de poder caminhar, a de poder ir aos lugares, ao poder conquistar as coisas aos poucos, né? Também tem bastante a ver com a liberdade. Depois da paciência, que é a liberdade de colocar a nossa opinião, a liberdade de saber colocar ali a nossa visão sem extrapolar, né? Depois foi aí a chave do autoconhecimento, que é a liberdade de sermos nós mesmos. Entende? Que foi vindo numa construção. E aqui eu entendo que depois da chave da liberdade, ela teve uma disrupção, né, de todo o sistema. Por quê? Porque isso foi vindo uma preparação para que vocês pudessem entender o que é estar liberto. E quem não assistiu às outras aulas, tem tanto que eu mando lá no grupo no Dropbox, quanto lá no YouTube, tem todas as aulas. Lá no YouTube só não tem as atividades são só no grupo, né? Depois, a outra chave que teve foi a fonte, é a liberdade de a gente poder procurar aonde é necessário, aonde é o certo, aonde é o correto, né? Então, mas como que eu faço para construir essa liberdade? Primeiro, eu tenho que saber como eu estou, né? A gente comentou nisso na aula de autoconhecimento, a gente falou um pouco, né? Saber da onde estamos partindo. E aí, nessa chave, busca isso, e uma das atividades até fala disso também, né? Por quê? Porque se você souber onde você está, você consegue ter uma liberdade maior para você saber para onde você quer ir, para você saber o que você vai buscar, né? E construir aí o que vai ser a sua liberdade. E às vezes o que é liberdade para mim, né, em uma área, não é a mesma liberdade que vai ser para TT, que vai ser para Marinette, que vai ser para Delenice, né? Então, cada um tem a sua liberdade e nós precisamos aceitar o que cada um deseja para sua vida. Isso também é importante, porque às vezes a gente quer dar algum passo que vai
estar de acordo com a nossa liberdade, a gente quer pegar as pessoas ao nosso redor e levar para dentro daquilo ali que a gente enxerga. E aí a gente está aprisionando eles na nossa visão, tá? Então, a liberdade eu entendo ela como uma coisa muito individual, tá? Então, tudo eu posso ter, né? Mas as coisas não podem me ter. Eu posso ter a liberdade de ter uma casa, mas a minha casa não pode ser o que vai me basear, né? O que vai dizer sobre mim. Ah, porque eu tenho a minha casa, tá? Se você quiser sair dali agora, você pode? Você larga tudo e sai? Se a resposta for não, você não está livre, você está preso dentro de sua casa. Será que é tão bom assim? Ah, mas é meu sonho. Tá. Sim, não é nesse mérito que nós estamos entrando, né? Mas e aí? Você tem a liberdade de escolher se hoje surgiu uma oportunidade para você que você precise sair daí? Você é liberto ou preso? Se alguém chegar e falar, ah, vou te dar uma viagem para você ir comigo para a praia agora. Você pode ir? Você é livre a ponto de ir? Pode, né, Tetê? A Marinette falou que não, A Tetê. bala já tá até pronta. Então, entenda que às vezes, e aí tem coisas também que por um tempo elas te limitam um pouco mais, né? Eu vi a Ana respondendo ali, e aí me veio aqui agora, eu nem ia falar disso, mas a maternidade, ela nos prende por um tempo. Porque eu não tenho a liberdade de falar, ah, hoje eu vou simplesmente jogar tudo para cima, vender tudo e estar indo embora. Não, eu tenho que saber o que é importante para os meus filhos, eu tenho que organizar para eles, eu preciso levar eles, eu preciso entender o lado dele. Então, tem toda uma situação, né? A mãe, às vezes, ela quer ir num lugar sozinha. Ah, tá, Isabel, mas tem ali o pai, tem a avó que pode ficar, tem a tia, tem a madrinha, beleza. Não estamos falando de rede de apoio. Mas ela às vezes vai com aquela consciência, nossa, eu queria ir em um lugar para levar o meu filho. Então, ela não tem essa total liberdade por um determinado tempo, porque as crianças vão crescer. Então, a gente precisa também entender que algumas vezes nós precisamos trabalhar essa liberdade até para que eles entendam que eles não são nossa prisão também, né? E aí, é uma coisa que foi falado na aula, porque assim, gente, eu pego a aula lá, baseio, trago para minha realidade e venho passar para vocês, né? Sobre ser materialista. Muita gente acha que as pessoas que são materialistas, né, é o grande problema, porque aí só está pensando no lado material, e aí a pessoa não fica livre, que ela quer o tempo todo algo a mais, algo a mais, algo a mais. E às vezes não é isso, sabe? Ser materialista, quando você está precisando gerar dinheiro ali, não é um problema. O problema é quando isso começa a te dominar. Quando é só isso, entendeu? Seu foco só fica naquilo o tempo todo e você esquece de todo o resto, né? Então, nós precisamos buscar a liberdade em todas as áreas. E como que a gente pode fazer isso? Buscando, né? Conhecimento ali em quem já fez isso, né? Modelando uma pessoa que é livre naquilo que eu quero, sabe? E olhando com um olhar mesmo, porque às vezes a gente olha para as pessoas, principalmente hoje em dia na internet, né? E a gente quer se basear, quer basear a nossa vida na liberdade que as pessoas pregam ali na internet. E às vezes a pessoa tá tão difícil a vida dela, mas o que ela coloca ali é o lado bom. Eu falo até por nós mesmos. Você vai para a internet reclamar? Eu não vou. Você vai para a internet falar que sua vida é difícil? Eu não vou. Sabe? E será que a nossa vida não tem problema? O tempo todo.
Entende? Então, quando a gente vai modelar uma pessoa, a gente tem que ter bem o olhar crítico, sabe? Mas então, como é que eu faço? Então, eu pego aquela área ali que eu quero ter liberdade nela, né? E na atividade vai falar disso. E coloco ali, vou modelar tal pessoa, né? Esse tipo de liberdade que ela tem ali, o que me passa é legal e vou trazer para o meu contexto de vida, porque modelar, gente, não é você pegar e vou fazer tudo igual a pessoa. Ah, agora eu vou andar só com carrão. Não, não é isso. Você hoje pode? Não, não posso. Mas até quando você não vai poder? Isso é construir a sua liberdade, porque você coloca um determinado momento que você vai mudar. E quando você fala que não gosta de algo ou critica alguém, você se torna escravo daquilo. Por quê? Porque isso quer dizer que tem algo que precisa ser resolvido. Como assim, Ber? Então, a comida, às vezes, a gente tem um costume, né, de falar, não gosto de tal coisa. Você já comeu? Não, mas eu não gosto. Mas como que você sabe? Você nunca comeu. Entende? Então você fica escravo daquilo ali. Você pode ver que aquilo ali começa a aparecer muito, principalmente quando você começa a falar muito que você não gosta de algo, aquilo ali começa a aparecer muito, né? Porque o seu cérebro busca muito aquilo. E aí, a mesma coisa é quando você critica alguém, né? Que acontece muito da gente criticar, por exemplo, alguma atitude do pai, da mãe, né? E a gente fica ali. E isso atrapalha o andamento da nossa vida, a nossa liberdade, principalmente de alma, nossa liberdade emocional também, né? Então, se eu critico algo que a minha mãe fez, eu vou fazer sempre, até eu resolver aquilo ali, entender que aquilo ali ela fez o melhor que ela tinha com o que ela tinha, entende? Então, se você ficar aí muito, você tem esse hábito de ficar criticando as pessoas, tome cuidado, porque tudo que você critica vai ficar ali na sua vida até você resolver. Porque a gente enxerga, vocês já ouviram falar, né? A gente enxerga no outro aquilo que a gente não quer ver em nós mesmos. É isso. Tá aprisionado dentro de mim. Às vezes eu só não deixo transparecer, mas eu sinto aquilo ali. Então eu falo que o outro faz aquilo ali para mim me esconder, para eu esconder minha dor. Mas só quando eu entender que eu preciso me libertar e trabalhar para essa libertação, é que eu consigo parar de enxergar aquele problema no outro, tá? Então, que eu notei, tudo que você não gosta, você vira escravo. Então, se você não quer ser escravo de uma coisa, não joga pro seu cérebro, eu não gosto. Ele vai te trair, vai ficar ali em cima, essa resolver, né? É a mesma coisa quando a gente toma algumas atitudes na vida, né? É, e fala, eu quero comprar tal carro. Às vezes você nem viu o carro passar quando você saía de casa. Ana, é isso mesmo. Às vezes o outro ataca para não ser visto. É isso mesmo. É, e aí você fala, quero comprar o carro tal. Todo lugar que você vai, você vê o carro. Você nunca tinha visto, às vezes. Ou tinha visto poucas vezes. É a mesma coisa quando a gente fica grávida. Você sai, você só vê mulher grávida, você só vê roupa de grávida. E, cara, aí eu falo, mas como? Todo mundo resolveu ficar grávida? Não. É porque o seu cérebro quer puxar aquilo ali sempre, né? Então, a liberdade, gente, ela é construída. E aqui nas atividades, as atividades de hoje, é bem legal, porque aí ela vai trazendo, né? Bem essa construção para que a gente consiga ser liberto em todas as áreas, tá? Então, ó, dica de hoje. Faça o que você não gosta, né? Para você alcançar o que a sua alma deseja.
é aquilo, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisam. Então, faça o que é preciso, mesmo que você não goste. Principalmente quem fica aí, quem está aí querendo empreender, ou tem ideia, ou está empreendendo no CNPJ de outros, né? É quando a gente trabalha para os outros, mas a gente pode empreender lá dentro, ou seja, a gente pode dar o nosso melhor. Faça até o que você não gosta, tá? Porque você vai alcançar coisas inimagináveis, né? E isso é um pouquinho do que eu trouxe de liberdade aí, gente. Quem quer comentar um pouquinho, pode abrir o microfone aí e falar. Liberdade, liberdade. O que eu entendo por liberdade? Às vezes as pessoas acham que liberdade é poder pegar a mala e sair correndo agora, independente do que você for. Ou é uma palavra muito superficial em cada é igual sucesso. Para cada um tem um significado. Sim, Liberdade para mim hoje é poder estar aqui 3 horas da tarde assistindo uma aula. Eu parei o meu trabalho e estou aqui. Isso para mim é liberdade. Liberdade para mim há 18 anos atrás era sair da casa dos meus pais. Para mim, eu queria ser liberdade. Eu saí da casa dos meus pais com 18 anos e veio várias outras responsabilidades, mas eu tive a liberdade de sair de lá. Então, liberdade é muito, como é que eu falo? É muito individual. O que sim. cada um busca? Qual que é a liberdade que você busca? Qual que é o tipo de liberdade? É igual sucesso. Que é sucesso para mim não é sucesso para você. E hoje eu tenho essa liberdade, é o que eu sempre busquei. No marketing digital eu busco isso, essa liberdade de fazer a minha agenda, de conseguir controlar os meus horários. E aí, igual você falou, se você puder viajar agora, pegar a mala, alguém te convidar, você vai poder ir? Igual você falou, que muitas aqui que é mãe, que é empreendedoras, não vai poder ir. Algumas podem ir, eu posso, viu, gente? Quem quiser me convidar, tem eu ia para me levar. Mas é isso. Não, delícia, você vai ficar aí, você tá trabalhando. Liberdade tipo, é isso para mim, né? Para mim, liberdade é isso. Hoje, a liberdade que eu busco é essa liberdade de agenda, liberdade de horário. Que, por exemplo, uma pessoa que trabalha no CLT, agora está dentro de uma empresa, não consegue estar numa aula dessa. Então, para mim, hoje, a liberdade é a liberdade de agenda. Claro, né? A gente busca a liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? Eu poder sentar no restaurante sem me preocupar com a conta que vai chegar. Essa para mim é a liberdade. Eu poder sair aqui, ou os meus pais precisarem de alguma coisa, e eu poder pagar sem me preocupar com de onde eu vou tirar dinheiro. Para mim, isso é liberdade financeira. Agora, para outras pessoas, liberdade financeira pode ser ter um carro do ano, pode ser ter uma casa milionária. Então, para cada pessoa, eu acho que a liberdade tem um significado. E é Sim, isso, hein? abre o microfone aí, conversa um pouquinho com a gente. Ela colocou, né? Liberdade é subjetiva. Há algum direcionamento específico? Então, aqui na construção das atividades, a gente vai falar um pouquinho, né, das 12 áreas que ele colocou aqui, e aí você vai construir o que é liberdade e quais são as mais importantes para você, como fazer, né? Mas o direcionamento é o que a Dede falou, né? É muito individual. Então, cada um tem um tipo de liberdade, né? Alguns a liberdade é ter um carro do ano, outros é ter uma casa, outro é ter um apartamento tal, uma casa tal. Para outro é só poder passear. Então, é, é bem, é bem complexo, né? Vamos dizer assim. É bem subjetivo mesmo. Pode falar, Marinette? Eu anotei aqui a minha concepção de liberdade dentro de tudo que você falou, eu dei alguns exemplos que você deu aí, eu coloquei aqui. Liberdade é poder dizer não a algumas coisas e sim a outras. Igual, se você tem uma proposta indecente em relação a dinheiro, se você não tem, igual em funcionários, né? Às vezes você se sujeita a algumas coisas porque você não tem a liberdade e você acaba
dizendo sim àquela coisa, e não é legal para você, é uma coisa que você teria que dizer não. Então, liberdade é você poder dizer não em relação a um contrato, se você tiver ali, você pode dizer não àquela proposta, e é igual você convidou a gente agora, vai para a praia, a gente pode dizer sim aí para a praia, né? Tem liberdade. A gente pode dizer sim aí para a praia, entendeu? Então é isso, é você poder dizer não e dizer sim, né, para algumas coisas, o poder do não e do sim. Verdade. Ô, Kátia, só entra aí rapidinho, então, para a gente tirar a foto. Aí a gente continua falando. Kátia, minha Ele aí filha, vamos arrumando. aqui. Acho que ela já saiu. Já. Mas vou aproveitar que todo mundo já arrumou. Isso aí, Cíntia. Quer abrir o microfone e falar um pouquinho com a gente também, não? Na verdade, eu tô dirigindo. Pode falar sem prestar atenção na câmera. Achei bem bacana essa chave, né? É importante, sim. Eu perguntei do direcionamento, porque a liberdade é bem ampla, bem Uhum. subjetiva mesmo, assim, né? Por isso que eu perguntei mais para o direcionamento, o que que foi direcionado dentro do SPR mesmo, porque você falou em liberdade e me vem várias coisas assim na cabeça. E aí fica aquela dúvida, né, de qual liberdade eu quero conquistar agora, nesse momento, em qual das áreas, né, para mim é importante ter essa liberdade. Entendi. Lá ele deixou bem amplo também, tá? Por quê? Porque o que eu quero, às vezes, agora não é o que você quer, entende? Aí, então, ficou bem amplo também para cada um. E aí, a tarefa 3 é justamente fazer essa construção, sabe? Analisar em que ponto a gente está, para a gente construir o que a gente quer de liberdade e modelar uma pessoa naquela área que a gente quer, né? A Delei falou que hoje está atarefadíssima, não vai falar hoje com a gente. A Delei hoje não tem liberdade. Só porque você falou isso, agora também eu vou entrar aqui para você estar de boa, porque eu te mando, entendeu? Eu faço isso, eu te mando a minha vida. Ah, gente, como assim não tem liberdade? Tem liberdade. Como se... Ô, gente, essa questão de liberdade é uma coisa muito engraçada mesmo, sabe? Ao mesmo tempo que a gente. Na verdade, eu acho que somente você que é empreendedor, você só se torna livre a partir do momento que você começa a delegar. Quando você começa a delegar, aí você pode falar assim: hoje eu sou livre, eu posso, como se diz, eu posso resolver, posso decidir as coisas, porque enquanto a gente está começando, que a gente fica o eu presa, vamos dizer assim, né? O eu preso, você faz tudo, você ainda não tem essa liberdade que a gente tanto almeja. Né? É igual eu escutei a VT falando, liberdade vai ser depender daquilo que você, né? O que é que você está procurando. Existem vários tipos de liberdade. Eu, né, a liberdade que eu escolhi de não mais trabalhar de CLT, isso aí é uma liberdade, é uma liberdade de escolha, vamos dizer assim. Mas, mas apesar que você só se torna, né, quando você pode, porque simplesmente fala assim, hoje eu não vou trabalhar. Aí eu acho que e você tem quem trabalha. Eu até ouvi algumas pessoas falando outro dia que aprendeu o seguinte: quando você tem pessoas trabalhando para você, você está aqui, mas você tem inúmeras pessoas fazendo a sua atividade, né? Qual que é o seu tempo? Aqui, quando você tem um monte de pessoas resolvendo as coisas para você. Então, eu acho que aí que é a verdadeira liberdade. E eu vejo muitas pessoas comentando que é uma coisa que a gente tem que quebrar na nossa vida é o seguinte: às vezes a gente abrir mão de deixar alguém fazer por você, tá? Porque a gente tem um péssimo de defeito, eu dou conta de tudo, eu vou fazer, eu dou conta. E a primeira coisa que tem que rodar, né, uma chave virar, né, essa questão da liberdade, de você permitir que o outro faça por você. Nós aprendemos que nós
nós damos conta de tudo. Aí eu teve uma amiga minha postando hoje, ela falando assim, eu sou uma mulher forte. Eu pensei comigo assim, eu não quero ser mulher forte de jeito nenhum. O negócio de mulher forte não é comigo mais. Isso aí é muito pelo contrário, eu quero ser cuidada. E quando você começa, né, pegar esse jargão que eu sou forte, começa a vir tudo para suas costas e você não deixar ser cuidada por Deus, que é o principal, que nós precisamos permitir que Deus cuide da A gente. masculinidade aí, né? Falando mais alto. Mas Exatamente. a sociedade, ela é masculina, né? Você pode Exatamente. ver, o trabalho, tudo, né? Foi pensado pro masculino. Então, quando a gente entra muito nisso e a gente quer agarrar muito nisso, a gente vai para esse lado muito masculino, né? E eu não estou querendo isso mais, não. Isso aí é para os homens, sabe? Isso aí é para eles, cidades que se virem aí. Deus nos mandou ele ser homem, então eles vão ser homens. Então, eu quero muito ser cuidada por Deus, sabe? E igual, aí assim, uma das chaves, principalmente, que mudou na minha cabeça foi do conhecimento, que mudou a chave na questão de você viver o processo naquilo que Deus está cuidando de você. Eu estou no processo na minha vida pessoal de descanso. O que eu descanso? Descansar em Deus. Aí a gente começa a juntar naquilo que Deus está trabalhando. A gente tem que viver, deixar Deus cuidar da gente, né? Em todos os detalhes. E a gente pega tudo que aprende, regaça a manguinha e vai lá resolver. Eu não estou a fim de resolver essas coisas mais, não. Eu quero deixar que Deus cuide. Então, assim, tá aqui, né, essa liberdade, poder escolher isso aí, sabe? Depende, a liberdade depende naquilo que você almeja, aquilo que você quer. A liberdade que eu quero é hoje levantar e poder usufruir, estar com a minha família, né? Eu viver realmente o momento. A liberdade que é poder, ter a livre escolha de poder, de curtir realmente o minuto, saber que esse tempo aqui, de estar aqui com vocês, é o único. Eu não vou mais viver esse momento. Eu não vou mais conversar sobre esse assunto nesse minuto, porque agora são 15h40 da tarde, do dia, né, 28 de fevereiro de 2023. Daqui a pouco, quando for 15h41, vai ser outro momento. Então, assim, me aprender a viver cada momento, cada segundo, como fosse, né? Nós estamos desgastando, estamos acabando, como se diz, né? A gente morre todos os dias um pouquinho. Então, assim, a minha liberdade de escolha hoje é poder tentar aqui e sem preocupação que eu tenho nada para entregar, sabe? Então, assim, que eu tenho outras responsabilidades. Quando eu falar assim, que hoje eu posso sentar e bater um papo sem preocupar com nada, aí eu vou falar com você, hoje eu sou livre. Mas enquanto isso, essa chave eu ainda não virei. Mas eu vou virar, gente, eu vou virar. Estamos aí no caminho, estamos buscando conhecimento para isso, que é o mais importante, né? Mas é legal a gente falar sobre isso, sabe? Porque a cada dia, a gente não aproveita o tempo que nos foi nos dado, né? O tempo, o momento, está aqui curtindo a presença de cada pessoa, tá? Né? Olha para você ver, eu saí da CLT e eu consegui conhecer pessoas incríveis. Quantas pessoas, né? Estamos aqui. Quem diria, se não fosse a internet, jamais nós nos conheceríamos. Nós estaremos aqui compartilhando disso. Então é muito bom, mas essa chave vai virar. Viver. Vai. Colocar as atividades em prática já vai caminhando aí, né? Ana, você está aí ajudando eles a fazer dever, mas você quer falar um pouquinho com a gente? Beleza. Sem problemas. Mas, gente, então, assim, agora eu vou passar para a parte dos versículos, tá? Depois das atividades. E aí, se alguém surgir alguma outra coisa que lembrou, a gente pode ir acompanhando também, tá? Então, gente, tô fazendo o trem errado. Fui lá só abrindo para mim.
Estão vendo? Tá. Então, qual que é o bloqueio que essa chave gera, né? O bloqueio de alienação, o bloqueio do medo, né? Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Né? E hoje eu vejo que muito se falou aqui nesses versículos o quê, né? A gente precisa só estar conectado com Deus, porque toda liberdade Ele já nos deu. E aqui já diz bem isso, né? Não, onde que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Isso foi o que mais me chamou a atenção. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então é isso, a gente precisa estar sempre atento, né? Porque a gente já foi liberto. Então nada pode nos aprisionar mais. Não vai ser dinheiro que vai ditar onde a gente vai ficar, se a gente está num ambiente que a gente não gosta. Não vai ser o medo que vai deixar a gente ali. A gente não pode deixar que isso nos domine. A gente precisa buscar cada vez mais para que a gente tenha as rédeas da nossa vida, né? Agora vamos lá nas atividades. Então, aqui eu sempre deixo aqui o espaço para a chave para fazer o resumo, tá? E aqui agora nós vamos nas atividades. Primeira atividade. Pense em um fato do passado que o impede de prosseguir e decida viver no agora. O primeiro passo para a liberdade é ser liberto do seu passado. É se libertar do seu passado. Então, o que que é isso, né? Pensar em alguma coisa. Analise, sente com você, se conecte com você e fale: o que está me prendendo? O que está me atrapalhando de mudar? Sabe aquela vida que você fala assim: nossa, queria isso, isso, isso. Por que que você não tem? Sabe? Onde foi que você se bloqueou? Onde foi que você se alienou para isso, entende? Qual que é o medo que está te paralisando? E decida viver no agora. Fala: não, posso mudar isso agora? Posso querer diferente? E aí é isso que você vai fazer. 2, a liberdade não é o ambiente geográfico, mas uma fronteira mental. Quando você ultrapassa essa fronteira, você diz: aqui eu não vou. Pense em 2 ações que você fará a partir de hoje para mudar a sua mentalidade e coloque-as em práticas. Então, o que é a sua mentalidade aí? O que o seu cérebro está te traindo? O que você tem vontade de fazer e você está aí se julgando incapaz? Né? O que você quer? Qual passo você quer dar e não está tendo ação? Porque tudo precisa de ação. Até quando você vai orar, não é oração, é orar e agir. Oração, orar e ação. Se você só orar, 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 pedir tudo a Deus, ficar lá pedindo, 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 mas você não faz nada, é até aquela história do padre lá que estava lá na igreja que foi inundada, né? Ele falando que Deus ia vir salvar ele, mandou um monte de gente para salvar e ele não aceitou a ajuda. Né? E depois, por que que você não me salvou? Mandei bote, mandei avião, mandei todo mundo, mandei corda, você não quis. Então, você pede, ele vai te ouvir, mas você precisa agir, né? 3, liberdade não é fazer o que quiser, é não ter que fazer nada.
Nada te aprisiona. Você conquista o governo sobre si mesmo e não existe poder maior que esse. Liste 3 áreas da vida que você precisa assumir o governo e modele uma pessoa dessa área. Dessas 3 áreas, né, na verdade. Aqui, o que eu vou dar de dica para vocês? Que é o que eu faço quando as pessoas vêm fazer a primeira sessão da minha mentoria. Pega todas essas áreas e analisa criteriosamente. Mas quando você for analisar, por exemplo, você vai pegar saúde e disposição. Você vai falar, nossa, como é que está a minha saúde? Estou cuidando, né? Estou praticando uma atividade física para eu ter mais disposição. Eu tô bem, estou me sentindo bem, estou me sentindo disposta, levanto disposta. E a primeira resposta que vier na sua cabeça, primeiro número de 0 a 10, você vai colocar. Por que o primeiro? Porque quando a gente para pensar, o nosso cérebro nos trai e muda essa nota. Ou para maior ou para menor, isso vai depender se você é mais crítico com si mesmo ou se você fica aí mais na posição de vítima, tá? Então, a primeira, pega todas essas 12 áreas e faz isso. E aí, as que tiver com nota menor, às vezes, elas vão se entrelaçar entre si, elas vão uma puxar bem a outra. Por quê? Porque nós somos seres que nós precisamos estar em todas essas áreas. É aí onde todo mundo fala, a gente precisa estar com a vida. Como é que é a palavra que eles usam, gente? Não é harmônica, harmônica é o que eu uso agora. Mas a gente precisa estar bem em todas essas 12 áreas. Ó, primeiro, a gente não consegue estar bem em todas as 12 áreas ao mesmo tempo. Você não consegue pegar 12 copos numa mão. Você não consegue pegar 12 pratos numa mão, segurando, né, sem empilhar eles. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa ir trabalhando por áreas. Então, hoje, o que mais te atrapalha? Às vezes, se você olhar de cara e você não se analisar, não pensar no contexto da sua vida, você vai pegar aqui 2 áreas só e vai falar, 3 áreas aqui só, aleatoriamente. Então, eu peço que vocês façam isso, sabe? Pensa na sua história, pensa na sua vida, pensa como que foi lá atrás e analisa, sabe? Que nota eu dou para essa área, para cada uma dessas áreas. Então, dê a nota aí, de 0 a 10, tá? A primeira nota que vier na mente. Depois que você fizer isso, você vai pegar onde as notas foram menor do que 6. As notas que foram menor do que 6, quer dizer que você precisa melhorá-las mais rápido. Mas o que que muitas vezes acontece? Pode acontecer de eu vou melhorar a minha saúde e com isso eu já melhoro o meu equilíbrio emocional. E não era uma dessas áreas que eu listei as 3 agora. Entende? Então, uma área vai puxando a outra, né? Mas aí analisa, pega e modela uma pessoa de cada uma dessas áreas. Deu para entender? Tá. 4. Inimigos da liberdade. Procure por tudo aquilo que tem tirado a sua liberdade nas 3 esferas: espiritual, emocional e física. Faça uma análise em tudo aquilo que tem tirado essas liberdades. Anote todos os sentimentos, dando nome para cada um. E monte frases tentando explicar cada um, né? Então, hoje, o que está me atrapalhando, né? Eu ter essa liberdade espiritual. Ah, Bel, não consigo me conectar. Por que que você não consegue se conectar? Começa a te fazer perguntas, sabe? E começa a realmente anotar o sentimento. Que sentimento é esse? Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho bloqueio. Ah, eu tenho receio. Ah, eu tenho alguma trava nessa área, tá? E aí você cria uma frase para explicar isso aí. Por quê? Porque aí você traz claridade para o seu cérebro, né? Fica mais real, você traz mais realidade.
Aí você consegue trabalhar isso melhor. Esse tempo é um tempo de liberdade, que você vai se envergonhar pelo tamanho da prosperidade que ele vai colocar em suas mãos. Anote pelo menos 3 objetivos da vida que você tem e faça mentalização. Então, vamos dizer aqui. Tenha visão de futuro. E, gente, depois que você vai fazer todas essas atividades, até para você fazer isso vai ficar mais claro. E aqui, qual que é seu objetivo de vida? Ah, é ter uma casa legal, assim, 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 sabe? Escreve, coloca no papel. Que tamanho que é a casa, quantos quartos ela tem, quantos banheiros ela tem, se ela tem piscina, se ela tem área gourmet, se ela é de um andar, se ela é de dois, que cor que ela tem. E começa a criar aquilo ali na sua cabeça, até muita gente fala, não consigo fazer mentalização de olhos fechados, faz de olho aberto, tenta criar. Se a sua mente deixa você criar, mesmo aí de olho aberto, sabe? Eu quero ter um carro assim, 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 sabe? Vai olhando, vai analisando, vai sentindo o cheiro que o carro tem, né? Como que vai ser, vai criando tudo isso aí, né? Bel, meu objetivo é viajar para Cancún, sabe? E como é que vai ser lá? Como que você vai estar? Sabe? Como é que vai ser sua felicidade? Não, Bel, o meu objetivo de vida não é nada material, é estar bem com a minha família. O que que representa esse estar bem com a sua família? É vocês brincando, é vocês conversando, é vocês passeando, é vocês assistindo um filme, é vocês fazendo uma atividade legal. O que que é que vocês estão fazendo? Sabe? Vocês estão rindo, vocês estão comemorando, como que tá? Sabe? Escreva, mas assim, com muitos detalhes. Porque aí você vai conseguindo. Porque quando a gente começa a trazer para o racional, por exemplo, eu quero um carro assim, assim, assim. Deixa eu pensar um carro. Eu quero uma Range Rover. Foi lá que o Fábio deu, né? A Range Rover lá, toda chique. Beleza. Acho que é Gustavo, o menino que ganhou, né? Tá. É isso que eu quero e tal, tal. Aí a pessoa já vira vou ali. Nossa, chamaram, custa isso aqui tudo? Não, não dou conta. Mas por quê? Que você já deixou o cérebro te contar que você não dá conta. Você nem tentou, entende? Por que que você não dá conta? Você não sabe o que que pode acontecer? Ele já te deu todas as coisas, você está aceitando? E você está agindo para que isso aconteça? Então, isso aqui não é um objetivo que você precisa alcançar esse ano, não é um objetivo que você precisa alcançar esse mês, mas coloque data. Quando eu vou alcançar? Quando que eu quero este carro? Entende? Coloca data, Não, eu quero ter a Land Rover lá até 2025. Ok, eu coloquei data. Qual dia de 2020? Qual mês de 2025? Até outubro de 2025. Qual dia? Até dia 11 de outubro de 2025, é meu aniversário. Se alguém quiser me dar ela de presente, eu aceito de bom grado. Então, coloque datas que não seja para um ano, que não seja para um mês, mas que seja uma coisa que você quer. Você quer isso realmente? Ou você cria essa meta só porque, né, tem que... Não, sabe? Pense, o que que faz sentido de verdade para sua vida? Bel, o meu grande objetivo hoje é ter um iPhone 14 Pro Max. Ok, faz seu iPhone 14 Pro Max. É seu objetivo. Não, meu objetivo é ter R$ 1 milhão na conta. Ok, o meu também. Como é que eu posso fazer isso para mentalizar? Qual banco que você tem conta? Imagina, faz aí, você olhando o extrato lá do seu banco, tendo R$ 1 milhão na sua conta. Sente isso. Que sensação você está sentindo? O que você está sentindo nessa hora?
Esse é o sonho, né, Tetê? Então, o que que você está sentindo, né? O que que isso te traz? Te dá ânimo para fazer? Sabe? Ou te paralisa? Porque às vezes se está te paralisando, é bloqueio. O que está te bloqueando para você entender que você não pode chegar lá? Aí você começa a analisar, sabe? Vai analisando a sua vida. E aqui eu sempre deixo o acompanhamento diário, que eu instruo todo mundo a fazer à noite, né? Você coloca a data, amanhã vai ser quarta-feira, e aqui você coloca as 5 prioridades do seu dia de manhã. Então, vamos supor, minha prioridade de amanhã vai ser, uma delas vai ser fazer as atividades 1 e 2. Beleza, eu vou vir aqui fazer as atividades 1 e 2. Ah, outra prioridade para mim amanhã que eu não posso esquecer de jeito algum é assistir a aula da empresa, lá do Piorano, né? Da empresarização. Não é da empresarização, não. É do Top Empresários. Então, você coloca, né? Ah, amanhã eu preciso ler 5 salmos, que é lá da tarefa do Piorano também. Entende? Então, aqui você vai colocar o que é prioridade no seu dia de manhã. O que, que vai te ajudar a ir mudando a sua vida ao longo do dia? O que, que você precisa evitar? Aí eu preciso evitar pensamentos ruins. Aí eu preciso evitar de procrastinar. Aí eu preciso evitar de acordar e pegar o celular, porque isso atrapalha todo o meu dia. Aí eu preciso evitar de não estudar 2 horas de prazo. Entende? Beijos, Ana. Bom trabalho aí. Tá? Amanhã você volta com a gente. E aqui, para quem fez ontem, você vai analisar o dia de ontem. Isso aqui é sempre para analisar o dia anterior. Como é que foi seu dia? O que que você aprendeu? E pelo que você é grato? Ai, mas eu não tenho nada para ter gratidão. Você está respirando? Seja grato. Quantas pessoas, principalmente quando passou aí a pandemia, queria pelo menos estar respirando, né? Você tem uma casa? Quantas pessoas queriam ter? Seja grato, entende? E é isso. Ó, esse horário para mim ficou muito bom, viu? Só que fica todo mundo corrido, né? Eu também gostei desse horário. Você É. falando em questão de ser grato, é uma coisa que eu aprendi na vida. Se você não sabe agradecer pelo que você tem, como é que você quer mais? Se você não sabe cuidar daquilo que você já tem, para que que você quer outro? E aí Isso é realmente você uma... não vai receber, porque você não é grato nem pelo que você já tem. Você não Até precisa. o Pablo, uma vez acho que foi na live do Pablo que eu ouvi ele falando isso. Se você não cuida do Fusca que você tem, do carro que você tem, como é que você quer cuidar da BMW? Por que Sim. que Deus vai te confiar uma coisa maior se você não está cuidando do pouquinho que Ele te deu? E aí a gente vira essa chave aí da gratidão, de ser grato nas pequenas coisas. Sim. E é isso, meninas. E é isso. Então, até amanhã. Amanhã eu vou fazer às 3 horas de novo e a gente vai vendo se tiver algum problema. Bora lá rodar essa chave, colocar tudo aí em prática, né? Porque o importante é a prática. Até amanhã. Combinado. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.